Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e apenas os versículos 6 e 7. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite nos conduza ao entendimento da tua vontade. E mais do que isso, que o teu Espírito Santo, com total liberdade no nosso coração, possa conduzir a nossa vida para que nós sejamos tratados, moldados, disciplinados, segundo a tua vontade para as nossas vidas. E o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. Alguns cristãos, e não poucos, encontram-se hoje enlaçados, encontram-se prestes às vezes a pisar num laço, numa armadilha que o diabo monta para as suas vidas, só que ainda não perceberam que isso está acontecendo. Porque o processo de enlaçamento, né, como diz o texto aqui, não cair no laço do diabo, ele acontece muitas vezes sem que a gente perceba que isso está acontecendo. Aliás, né, seguindo o exemplo que a gente sabe que é feito, por exemplo, com os pássaros, quando se quer pegar um passarinho, muita gente já usou desse método, né? Eu confesso que já cacei passarinho, já usei esse método. A gente bota uma arapuca, né, coloca comida embaixo, a arapuca fica para cima, a gente bota um pequeno graveto, um pedaço de pau, segurando a arapuca, amarra lá uma linha, um barbante, uma linha de nylon, tá? E fica de longe esperando. E quando o passarinho vai comer, a gente puxa e ele fica preso, tá? É exatamente assim. Muitas vezes, por alguma coisa que você diz assim, mas eu preciso disso, isso é necessário na minha vida. E é justamente ali onde você tem uma necessidade que justamente o inimigo monta um laço para a sua vida. Essa palavra, querido, que nós vamos compartilhar nessa noite, ela tem dois motivos. Primeiro, alertar sobre os perigos e os laços que o diabo tem montado, mas também para ensinar a respeito da possibilidade de nós, uma vez enlaçados numa situação, como nós fazemos para nos livrar desses laços, né? O primeiro passo, né, para nós evitarmos o laço do diabo é nós não sermos neófitos, tá? E aí quando a gente vê essa palavra assim, que não é muito corriqueira, né? A gente não vive usando essa palavra diariamente. E a maioria das pessoas fica perguntando, que tal de neófito é esse aí, né? O que é isso? A palavra neófito, ela é do original grego. Na verdade, são duas palavras juntas, tá? O prefixo neo, que quer dizer novo, tá? E o sufixo que vem depois, que é fitos, que quer dizer planta, né? Tanto é que quando você vai numa casa que faz remédio à base de plantas, dizem que esses remédios são o quê? Fitoterápicos, né? Então, duas palavras, neo, novo, e fitos, que quer dizer planta. Aí você tem a palavra em grego neofitos, né? Só que alguém diria assim, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? O que isso tem a ver com a minha caminhada com Deus, né? No caso desse texto aqui, Paulo está falando a Timóteo sobre a qualificação dos bispos, né, e dos diáconos quanto à ordenação episcopal e diaconal. Interessante que as qualificações, embora os cargos sejam diferentes, mas as qualificações que Paulo fala a Timóteo são muito semelhantes, uma e a outra, né? Tem a ver uma com a outra.
Mas alguém diria assim: o que tenho eu a ver como cristão se ele está dando um conselho para quem vai ser empossado na condição de diácono ou de bispo? O que tem a ver, queridos, é sobre essa condição de permanecer neófito por muito tempo. Por quê? Porque o que é o neófito em relação ao significado dessa palavra? Significa alguém que é novo na fé, alguém que está começando a caminhar no Evangelho, alguém que conhece pouco da palavra de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: você não pode pegar alguém que é neófito, é novo na fé, e colocar essa pessoa como diácono na igreja, como bispo na igreja, tá? Só que, e o que nós, como cristãos, de um modo geral, temos a ver com essa palavra? Nós temos a ver com a condição, por exemplo, que se estabeleceu na vida da igreja em Corinto, quando os crentes de Corinto, depois de passado algum tempo, já anos como igreja e como crentes, eles insistiam em ser crianças e meninos espirituais. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta, o próprio apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, e diz: olha, quando eu fui falar com vocês, eu não pude falar como a espirituais, eu tive que falar como crianças em Cristo, eu tive que falar como quem não pode suportar comida sólida. Ou seja, decorrido o tempo da vossa caminhada, eu esperei que vocês tivessem amadurecido, que vocês tivessem deixado de serem neófitos. Amados, quantos cristãos hoje estacionaram a sua vida em termos de relacionamento com Deus no acostamento e estão vivendo de uma experiência que não acrescenta nada, que não cresce, que não amadurece. E essas pessoas são justamente aquelas que vão colocar o pé dentro do laço do diabo. Quando a gente vai com uma criança, né, andar pela rua, a gente tem preocupação o tempo todo de guiar a criança, porque criança não tem noção. Criança, se escapar da nossa mão, ele atravessa a rua e não quer nem saber se tem carro, né? A criança, se vier, por exemplo, alguém andando pela calçada e carregando um peso, a criança é capaz de topar com essa pessoa e o peso cair em cima da criança. Então você tem que desviar ela, você tem que cuidar dela, você tem que dizer: olha, não pisa aí, cuidado, aí tem um buraco, olha, isso aí, porque a criança não tem noção de saber onde ela está pisando e qual o perigo. Esse é o problema do cristão neófito, aquele que fica toda a vida como criança espiritual, como recém-convertido, como planta nova, e não amadurece na sua vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele várias vezes, escrevendo às igrejas, ele falava sobre a necessidade do nosso crescimento espiritual, do nosso amadurecimento na fé. Ou seja, ele estava o tempo todo incitando as igrejas, os crentes daquela época, a crescerem na graça, no conhecimento da palavra de Deus e a terem uma vida em profundidade com Deus. Aí eu pergunto: quantos crentes hoje têm noção disso? Hoje pela manhã nós estávamos aqui alegres porque entregamos, né, o certificado para 8 irmãos e irmãs que terminaram o Instituto Bíblico, tá? E eu disse: meu Deus, uma turma pequena, né? Graças a Deus a turma que vem atrás está com 32 irmãos e irmãs estudando a palavra de Deus. Melhorou bastante. Mas uma das formas de crescimento espiritual é interesse pelo conhecimento da palavra de Deus. Como é que alguém vai deixar de ser neófito? Como é que alguém vai deixar de ser criança na fé se não aprende a vontade de Deus através da sua palavra? E eu estava até comentando, né? Hoje à tarde eu troquei ali uns zaps com o diácono Klaus, ele agradecendo o apoio, a palavra que eu dei, irmão. Eu disse para ele: conhecer a palavra de Deus hoje é prioridade. Prioridade. Porque num tempo em que a própria palavra de Deus diz que seriam dias difíceis, um tempo em que a palavra de Deus nos diz que muitos iriam apostatar da fé por obedecerem a ensinos de demônios, num tempo em que a palavra de Deus diz que haveria também
a proliferação de heresias. Como que pode um crente viver sem conhecer a palavra de Deus, sem deixar de ser alguém ainda inexperiente na fé e na vontade do Senhor? Amados, eu quero compartilhar com os irmãos, e a gente vai identificar alguns laços que o diabo tem montado para atingir o povo de Deus. Um deles, né, e está aí dentro do texto que a gente acabou de ler, no versículo 6, diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos: soberba. Irmãos, isso aí é um problema hoje na vida de muitos crentes, né? A pessoa acha que já sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, né? E às vezes o Senhor está tentando avisar, dizendo: meu amado, minha amada, cuidado, isso aí é perigoso para a sua vida. E eu vejo que hoje, por exemplo, é muito comum o povo de Deus fazer algumas coisas e não buscar aconselhamento, né? Tem até uma canção aí que está sendo tocada, muito bonita por sinal, a parte melódica é linda, né? Você já ouviu aquela canção que diz: agora, a partir de hoje é só eu e Deus e mais ninguém? Você já ouviu essa canção? Está tocando muito na rádio, né? Para analisar a letra dessa canção, que você vai descobrir que ali há um incentivo ao não compartilhamento, né? A você não buscar aconselhamento, né? Não, se eu tiver alguma coisa, eu vou perguntar para Deus, Ele é que vai me responder, eu não preciso falar com ninguém. E uma das coisas que leva à questão da soberba é o isolamento, queridos. E nós estamos vivendo um tempo que, apesar da gente ter tanta rede social, tanta comunicação, nunca se teve tanta comunicação rápida, né? Onde você pode chegar perto da pessoa, esteja ele do outro lado do mundo, né? Através do computador você pode, através de um celular na mão você pode. Aí você diz assim: meu Deus, era para estar vivendo o tempo da comunicação no seu nível máximo. E não estamos. Estamos vivendo o tempo do isolamento. E o isolamento nos conduz a alguns problemas muito sérios. Um deles é a soberba. E se você analisar a letra dessa canção, que muita gente canta e acha bonitinha, acha legal, ela é bonita realmente como canção, mas a letra sugere a que o cristão não compartilhe nada da vida dele com ninguém. A partir de hoje é só eu e Deus e mais ninguém. E não pode existir isso, irmãos. Porque quando acaba a comunicação, por exemplo, no lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, quando acaba a comunicação entre você e o seu irmão, né? Deus levanta pessoas, queridos, que são nossos verdadeiros amigos, pessoas que têm liberdade de falar as coisas conosco. E eu vejo que muitos cristãos têm negligenciado essa comunhão, né? É lógico que você não vai pegar as suas intimidades, os seus problemas, as suas lutas e sair falando para todo mundo. Não, não é isso. Mas há pessoas especiais que Deus levanta para ser um instrumento na sua vida de Deus, e que você também também para a vida de outras pessoas. Quando a pessoa está de cabeça quente, Deus te usa para dar uma palavra, para dar um aconselhamento, né? Dentro do curso que nós temos aqui na igreja, da escola ministerial, a gente tem um instituto bíblico, né? A gente está procurando, a gente colocou essa matéria, aconselhamento cristão, para preparar os nossos diáconos e líderes para serem conselheiros, saber como aconselhar, né? E aí vem essa canção e diz: não fala para ninguém, é só você e Deus e mais ninguém. Não pode, irmãos, porque isso aí conduz a uma situação de isolamento que fatalmente levará a uma situação de soberba. O cristão, querido, maduro na fé, ele nunca assume uma postura de soberba. Pelo contrário, o tempo todo ele reconhece a sua debilidade, as suas limitações. Quando você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, você percebe o apóstolo Paulo o tempo todo dizendo que ele é o maior dos pecadores, né? O tempo todo Paulo rasgando o seu coração e dizendo que ele se sentia às vezes um desventurado, né? Como ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
e você percebe uma dependência constante de Deus. Alguém que não tinha espaço para soberba. Por quê? Porque o tempo todo ele estava dependendo de Deus, ele estava dependendo dos irmãos, né? Ele estava pedindo ajuda aos irmãos o tempo todo. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo cartas, pedindo ajuda a um, pedindo a outro, manda isso, pede aquilo, olha, a igreja lá está precisando disso, envia isso, socorre a igreja. E queridos, hoje a gente vive um perigo desse isolamento, né? Esse fato que aconteceu na ponte na semana passada, que chocou o Rio de Janeiro, o Brasil, né? E talvez o mundo para onde isso foi propagado, a gente fica pensando, meu Deus, que leva um garoto de 20 anos, que não tem antecedentes criminais, que não é um marginal, que não é uma pessoa de má índole, de família, né? Que leva um menino desse, um menino, né, a entrar dentro de um ônibus, fazer aquilo que ele fez. Na verdade, eu não sei se você sabe, mas nem todo mundo que está passando por depressão tem coragem de se matar. Há muitas pessoas que hoje estão enfrentando depressão e que nunca vão ceifar a sua própria vida. Mas às vezes essas pessoas se envolvem em situações para que alguém faça isso. Eu não sei se você percebeu, mas ele foi dando palavras dentro do ônibus que depois foram noticiadas, que indicavam o que ele queria fazer ali. Por 3 vezes esse moço saiu do ônibus e foi de peito aberto para o lado de fora, não levando nenhum refém com ele, como que dizendo assim: me mata, eu quero morrer. Um dos problemas que atinge pessoas que estão vivendo essa depressão é esse isolamento. Por isso eu estou dizendo à igreja, irmãos, há momentos que a gente precisa compartilhar com alguém. Há momentos que a gente precisa ter alguém para a gente sentar e dizer assim: olha, tá difícil, o fardo está pesado, eu não estou conseguindo carregar. E nesse momento Deus instrumentaliza esse amigo, esse parente, esse irmão em Cristo, né, para que você tenha um suporte, você tenha ajuda, você tenha socorro. É aquilo que eu falei, a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. As pessoas estão perto fisicamente e longe ao mesmo tempo. E isso tem levado muitas pessoas a pisarem, sem perceberem, no laço do diabo. Também nós precisamos estar atentos quanto aos laços do diabo para aprisionar a nossa alma. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como diz a palavra de Deus. Muitos laços, irmãos, eles não são físicos, eles são da alma. Por isso a palavra de Deus nos diz: olha, se tem uma coisa que você precisa guardar, é guardar o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E em muitas circunstâncias que o diabo monta, o aprisionamento de alguns crentes está acontecendo na sua alma. Como, por exemplo, o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele não percebeu, ele foi fazendo uma sequência de coisas que levou ele a esse estado de aprisionamento. Nós temos aconselhado, a palavra de Deus tem aconselhado, com relação aos relacionamentos emocionais, íntimos, né? Coisas do coração, né? Há muitos jovens hoje que estão buscando um namorado, uma namorada, para futuramente ser um esposo, uma esposa. Há irmãos até maduros que não se casaram e estão buscando um casamento. Há pessoas que se separaram, estão buscando uma segunda chance, né? Ou foram deixadas, foram abandonadas no casamento, estão buscando uma segunda chance. Só que muitas vezes, queridos, a gente cai com o pé dentro do laço, a gente coloca o pé dentro do laço, porque nós vamos fazendo relacionamentos com a nossa alma e a gente não percebe o que está acontecendo ali. Eu não sei se você já tentou, às vezes, aconselhar alguém, né, que você percebe que vai dar um passo errado nessa área.
está começando um relacionamento totalmente equivocado, tem tudo para dar errado, mas a pessoa já está aprisionada em relação aos seus sentimentos, à sua alma. Olha o pai de Sansão: meu filho, você tem tantas moças em Israel que querem namorar com você, tornar-se a sua esposa. O que está acontecendo com você? Amados, Sansão, ele foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Seu pai e sua mãe fizeram um voto a Deus que a vida dele seria consagrada para a obra de Deus. Na verdade, Sansão estava sendo preparado, porque naquela época não existia ainda reis em Israel. Quem julgava Israel eram os juízes, era a época dos juízes em Israel. E Sansão, ele foi talhado desde pequeno, desde o ventre da sua mãe, para ser um desses juízes. Aí eu pergunto a você: será que o diabo não sabia disso? Sabia. O inimigo sabia quem ele seria, da importância da vida de Sansão. Mas Sansão simplesmente se apaixona por quem? Por uma filisteia, uma mulher inimiga do povo de Deus, do povo de Israel. Ah, mas ela não era inimiga. Mas ela, o que Deus falou lá na palavra, através de Moisés? O povo de Israel não deve contrair matrimônio com os povos ao seu redor. As moças de Israel não devem casar com esses povos. Os rapazes de Israel não devem casar com as moças desses povos. E Sansão simplesmente deletou isso. Ela é muito bacana, ela é muito legal. Olha, se você conhecer, né, você vai se apaixonar, porque ela é uma pessoa muito especial. Você já ouviu essa história? Pois é. O pai de Sansão ouviu dele: pai, se não for essa moça, eu não quero mais outra, só ela me interessa. Chega no dia do casamento, aquilo que o pai de Sansão tentou avisar ele, acontece no dia do casamento uma coisa muito terrível. Porque essa mulher, quando pressionada pelos seus companheiros, né, de povo, ela era dos filisteus, inimigos do povo de Israel, Sansão lança um enigma no seu casamento e combinou um prêmio para quem acertasse o enigma. A mulher com quem ele ia se casar contou o enigma para os inimigos de Sansão, e ele perdeu, e ele teve que pagar. Amados, como é que você acha que começou esse casamento? Um noivo que no dia do casamento foi traído pela sua própria noiva. Ela traiu a confiança dele, porque ele contou para ela, e ela falou para os inimigos. Esse casamento, irmãos, começou mal. E por ele ter começado mal, sabe o que aconteceu? Logo a seguir, Sansão vai buscar relacionamento fora do casamento. E aí ele piora a situação, porque agora ele vai em busca de uma prostituta. Ele vai em busca de uma mulher adúltera, cujo poder de sedução, ou seja, de laço, né, era muito maior do que as outras mulheres normais. E diz o texto que uma impaciência de matar, e matou mesmo, ele morreu por causa disso, tomou conta do coração de Sansão. Mas onde isso começou? Isso começou num laço de alma. Quando ele se apaixona por uma filisteia, não ouve o seu pai, e o seu casamento se torna um desastre. Amados, quantos cristãos estão hoje ligados de alma com alguém? Uma ligação de alma em namoro, em noivado, em casamento, em amizade, que ele não consegue enxergar que aquele relacionamento não é bom para a sua vida. E aí depois o diabo, ele só tem o trabalho, irmão, depois que pisa no laço é só puxar a corda. A queda é uma questão de tempo. Tem até uma música aí, né, um hino desses, né, bem doidinho, que diz: chuta que é laço, né? E é mesmo, tem coisa que a gente tem que chutar, não tem que botar o pé dentro não, irmão. Arapuca a gente chuta, não bota a vida debaixo dela.
Laço a gente não pisa dentro dele, a gente chuta para o canto. Porque se você pisar dentro, certamente o diabo vai usar isso para a sua vida. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Saul. Saul, quando ele chegou a ser rei, ele chegou de uma maneira boa. Ele era um jovem de Deus. Ele estava lá no meio dos profetas, profetizando de Deus. Era um homem bom. No entanto, quando ele assume o trono, o que acontece com ele? Ele começa a mudar. E a soberba entra no coração de Saul. E depois que entrou no coração de Saul, o que ele faz? Ele começa a achar que alguém está tentando roubar o reinado dele. E a primeira pessoa que ele mirou a respeito disso foi quem? Davi. E começa a Saul a uma situação de perseguição que virou uma neurose na vida dele. E esse homem que quando jovem estava no meio dos profetas profetizando, ele agora é responsável pela morte de vários sacerdotes em Israel. Porque quando ele sabia, alguém falava para ele, Davi passou por ali. E aqueles sacerdotes deram guarida, deram proteção a ele. Ele fazia, sabe o quê? Manda matar esses sacerdotes. Como é que um rei de Israel chega ao ponto de mandar matar sacerdotes do Senhor? Só tem um jeito. Alguma coisa aconteceu com a sua alma. E ele já não está mais atinando sobre a vontade de Deus. Irmãos, tem situações hoje na vida de alguns crentes que você faz a célebre pergunta: como pode? Por que essa pessoa está fazendo isso? Será que ele não está enxergando, ela não está enxergando o que é que está acontecendo? E o que é que está fazendo? Não está não, irmãos. Porque quando a pessoa pisa num laço e o diabo puxa, a pessoa começa a perder a noção do perigo, dos limites, do pecado, da devassidão. E por isso hoje muitos ministérios, igrejas, empresas, famílias, negócios estão ruindo, porque a pessoa simplesmente perde a noção e fica como Saul. Saul só tinha um pouquinho de paz quando no início que ele conheceu Davi. Davi tocava a sua harpa, cantava louvores a Deus, aí aqueles demônios se afastavam dele. Quando Davi saía pela porta, entravam os demônios de novo. Ele vivia atormentado. E atormentado ele foi até o dia que ele ceifou a sua própria vida, lançando-se sobre sua própria espada. Queridos, o laço é uma coisa que a gente tem que trabalhar para evitar. Porque depois que você pisa e o diabo puxa a corda, as coisas complicam muito na sua vida. Um outro laço, e eu tenho visto muitos cristãos aprisionados por esse laço, é a questão da falta de perdão. Algo muito grave aconteceu. Alguém agiu de maneira errada com alguém. Alguém foi injustiçado. Alguém foi humilhado. Alguém foi traído. Alguém foi abandonado. E por isso esse alguém que recebeu esse tratamento se acha no direito de agasalhar no seu coração motivos para falar mal dessa pessoa, tentar revidar, mesmo que às vezes não aparentemente, e essa falta de perdão torna-se um laço na vida de quem sofre esse problema. Eu não sei se você convive com alguém, já conviveu, ou se você já experimentou conviver com uma pessoa que volta e meia, vira e mexe, a pessoa está voltando no mesmo assunto. Porque fulano, porque Beltrano, porque naquele dia, aquela situação, o que aconteceu, o que falou de mim, o que fez contra mim, puxou o meu tapete, porque eu tive uma perda, porque eu não vou recuperar mais essa perda, porque fulano. Amado, você sabe o que acontece com a vida de alguém que vive assim? Não consegue caminhar. Você imagina alguém com o pé enlaçado, amarrado num tronco, e que toda vez que ele tenta caminhar, tem um limite na vida dele, ele não consegue, fica ali.
Então ele fica andando em círculos, ele vai lá, ele vem cá, e o pé está agarrado e não consegue passar daquele limite, e alguém passa perto dele e continua caminhando, ele vê a pessoa continuar caminhando, a vida dele prosseguir, e a vida dessa pessoa que está vivendo um momento de falta de perdão fica amarrada por esse laço. Só tem um jeito, irmão. É necessário clamar ao Senhor: Senhor, eu sei que sozinho eu não vou dar conta disso, porque o meu coração, a minha alma está ferida. Eu lembro disso todo dia de manhã quando eu acordo. Eu lembro disso quando eu vou fazer a oração para dormir, não consigo, isso atormenta a minha vida. Você precisa tirar o seu pé de dentro desse laço. Esse laço é um dos laços mais poderosos que pode impedir o avanço da vida de um cristão. Eu quero falar também sobre o laço da ambição das coisas materiais, que se chama avareza. O laço da avareza. Amados, eu vejo alguns cristãos que iam muito bem com Deus, sua vida com Deus, converteu-se, teve uma experiência com Jesus maravilhosa, teve um encontro com Jesus abençoadíssimo, mas num dado momento, né, pisou no laço da avareza e começou a dar valor primeiro às coisas materiais, ao dinheiro, à aquisição de bens. E você vê esse cristão cada dia mais enlaçado por esse sentimento e procurando, sabe, eu tenho que ter, eu tenho que adquirir, eu tenho que comprar, eu tenho que crescer, eu tenho que somar aquilo que eu já tenho. E ele já tinha um bom carro, mas agora ele quer dois, né? Ele tinha um bom carro, mas agora ele quer um caríssimo, né? E às vezes se enrola todo, entra numa prestação que não pode pagar. Muitas vezes, né, levado para conquistar aquilo que ele ainda acha que precisa conquistar, ele começa a evadir-se da casa de Deus, da presença de Deus e da própria família. Porque a própria família começa a sofrer a ausência desse pai ou dessa mãe, ou dessa esposa ou desse marido que está enlaçado por uma situação de avareza. E começa a valorizar mais o que tem do que as pessoas que vivem dentro daquela casa. E a avareza, ela faz com que um laço se estabeleça na vida desse crente. Abandona a comunhão do corpo de Cristo, porque estão ocupados demais para conquistar e manter as coisas materiais que conquistaram. Tornam-se roubadores de Deus. A pessoa enlaçada pela avareza não consegue nem ser dizimista. Não consegue. Ele pode ganhar o que for. Ele começou ganhando o salário mínimo, hoje ele ganha 20 salários, ele continua não sendo dizimista. Por quê? Porque a avareza não permite que isso aconteça. Isso estabelece um laço na vida dessa pessoa, que quanto mais tem, mais ele quer, e quanto mais tem, mais ele se afasta de Deus. Muitos cristãos estão vivendo isso hoje, chegando ao ponto da esposa dizer: eu tenho saudade do tempo que a gente era pobre, eu tenho saudade do tempo em que nós vivíamos com menos, porque nós tínhamos paz, nós tínhamos alegria dentro da nossa casa. Hoje a gente tem uma casa bonita, um carro novo na garagem, compramos até outra casa, temos imóveis, temos terrenos, mas faz tempo que eu perdi o meu marido. Amados, esse é um laço. Há passos que a gente dá, que a gente precisa perguntar para Deus: Senhor, eu preciso disso, eu tenho que ter isso, eu vou ter isso ou isso vai me ter? O que é mais importante na vida? É a minha família? É a minha comunhão com Deus? É eu poder ter paz no meu coração? Ou acumular bens que um dia eu vou ter que deixar nessa terra? Trabalhar, crescer, melhorar, evoluir, não tem nada demais, irmãos. A gente, por exemplo, quando lê a palavra de Deus, descobre que Barnabé era um homem rico.
mas no entanto a vida dele estava a serviço do Senhor. A gente descobre que Abraão era rico, e a Bíblia chega a dizer que era riquíssimo, mas no entanto você percebe que Abraão não dava valor às coisas materiais acima do que elas devem ter, porque quando questionado sobre esses valores, ele abria mão na hora. Ele não era um homem apegado a essas coisas. Ele tinha as coisas, mas as coisas não o possuíam. O que a gente percebe hoje, que tem cristão que pisou no laço da avareza e está aprisionado por esse laço. O laço da indiferença, por causa das decepções e dos sofrimentos. Esse é um outro laço. Tem crente hoje que ele está vivendo a vida da seguinte maneira: tanto faz como tanto fez. Ele está se tornando indiferente com tudo e com todos. E quando você vai conversar, meu irmão, o que é isso? Não, é sofrimento, é decepção, são as traições, são as lutas que eu passei, tenho passado na minha vida, que me tornaram uma pessoa assim, indiferente. Não se envolve mais com nada. Ele pode passar perto de alguém que está precisando de ajuda, ele passa reto. Não, já tem experiência, você vai ajudar, depois você tem problemas tentando ajudar alguém. Muitas vezes não tem paciência de caminhar a segunda milha, não caminha nem a primeira, quanto mais a segunda. Hoje nós temos muitas pessoas vivendo uma situação de indiferença. Indiferença na família. Irmãos, coisa pior do que o ódio. Tem gente que acha assim, não, o crente não pode ter ódio no coração. Mas acha que a indiferença não. A indiferença é uma coisa light, não é não, irmão? É pior do que o ódio. Porque quando você tem uma pinima com alguém, uma reserva com alguém, você ainda se lembra daquela pessoa. Lembra mal, mas lembra. Mas quando a pessoa vive a indiferença, é como se aquela pessoa não existisse. Está ali, mas não existe para mim. Você sabia que tem maridos que estão assim com a esposa? Esposas que estão assim com o marido? Crente, servo e serva do Senhor. Tem gente assim com a igreja. Indiferente. Você está precisando, se não está, se o ministério tal está pedindo socorro, se aquele irmão está precisando de ajuda. Eu trato da minha vida, o resto agora é só eu e Deus e mais ninguém. Você entendeu? Indiferença. Mas como que isso aconteceu? Houve uma situação, 2, 3, em que o crente colocou o pé dentro de um laço. A primeira, talvez o inimigo não conseguiu, ele tirou o pé rápido e o laço não funcionou. Mas depois veio a segunda vez, veio a terceira vez, até que uma impaciência de matar, né? Dalila com Sansão foi assim, né? Aos poucos. Amados, leia comigo Romanos 8, versículo 35. Abra aí, Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, Paulo passou por situações na sua vida de tribulação, de angústia, de perseguição, passou fome, teve nudez, perigo, espada. Irmãos, como é que Paulo podia ter ficado no final dessa conta aí?
Irmãos, Paulo poderia ter se transformado num homem indiferente, insensível, frio, calculista, sem se importar com mais ninguém. Mas, no entanto, você vê esse homem passar por tudo que ele passou, e ele está lá preocupado com a igreja, preocupado com aquele irmão, escreve uma carta e pede para alguém visitar fulano que não está bem, e sabe, o tempo todo coordena a igreja mesmo não estando lá, orienta o seu filho na fé, Timóteo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Queridos, você vê um interesse do apóstolo Paulo. Você acha que o diabo não montou várias vezes um laço para Paulo pisar dentro e se tornar um homem frio e indiferente? Não faltou chance, nem vezes, nem oportunidade. Certa vez o apóstolo Paulo estava lá pregando o evangelho aos judeus. Ele não era nem para estar pregando o evangelho aos judeus, irmão, porque ele combinou com Pedro lá que o evangelho dos judeus era com Pedro e o dele era o dos gentios. Mas o apóstolo Paulo era um homem apaixonado por Deus, pela palavra de Deus, ele amava Deus, e ele queria que esse amor que tinha no coração dele atingisse todo homem. Então, quando ele tinha oportunidade de falar para judeu, ele falava. Mas os judeus, quando ouviram ele falar, se ajuntaram para linchá-lo. Quando no meio daquela confusão, daquela turba, pega daqui, pega de lá, e deram com certeza uns bons socos no apóstolo. Quando chega uma guarda romana, vê aquela confusão. Que confusão é essa aí? Aí para todo mundo, né? Quando chega os soldados, dá aquela parada, né? Aí estava lá o apóstolo Paulo no meio daqueles homens, e alguém diz: olha, nós vamos linchar aquele cara ali, vamos matar ele, na pancada. Aí Paulo diz: eu sou cidadão romano. Aí a guarda romana disse: opa, cidadão romano? Não, você não pode apanhar, você não pode ser linchado. Pega o apóstolo Paulo, começa a subir uma escada no local onde eles estavam, próximo ao muro, e quando chega no alto da escada, Paulo faz a pergunta e o pedido mais esquisito que alguém podia fazer numa situação daquela. Ele pergunta para os guardas: vocês podiam dar uma paradazinha aqui? Para quê? Eu quero falar com eles. Os guardas: não estou entendendo. Você quer falar o quê, rapaz? O povo quer te matar. O amor do apóstolo Paulo para com aquelas vidas, para com aquelas almas, não havia mudado, apesar das pancadas que ele recebeu. E ele ali agora, aproveitando a guarda romana que estava com ele, ninguém podia bater nele. Ele falou: agora é a chance, eles vão ter que me ouvir. E ele começa a falar do propósito de Jesus na vida do povo de Israel, porque ele era o Messias prometido. Amados, às vezes por tão pouco a gente se esfria no casamento, porque o marido falou uma coisa que a esposa não gostou, e aí ela deleta o marido. Às vezes também o marido, né, fala alguma coisa ou faz alguma coisa que a esposa fica fria com ele, e começa a reinar uma indiferença dentro de casa. Imagina quantos motivos o apóstolo Paulo tinha para se tornar um homem frio, indiferente e insensível. Por isso ele diz: quem vai me separar do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada? Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez de um tempo para cá você foi se tornando uma pessoa insensível, indiferente. Satanás montou um laço, você pisou dentro e ele te prendeu com esse laço. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar essa história na sua vida. Eu falei sobre perigos de pisar no laço, coisas que são como laço.
Mas talvez você pergunte assim para mim: bispo, meu problema é o seguinte, eu já sei de tudo isso que o senhor está falando, mas a verdade é que eu já pisei no laço há muito tempo e eu já estou aprisionado por uma situação na minha vida e eu acho que para mim não tem mais jeito não. Será que não tem? Abra comigo em 2 Timóteo 2:24. Nós lemos em 1 Timóteo 3:6, agora vamos para 2 Timóteo 2:24. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo 2:24. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Esse aqui é o arrependimento da salvação, quando alguém conhece a Jesus, né? E aí é salvo pelo Senhor Jesus. Mas também, diz o versículo 26, o retorno à sensatez, livrando-se eles do quê? Do laço do diabo. O arrependimento, ele é uma ferramenta usada por Deus para conversão, mas também é a mesma ferramenta para que a pessoa retorne à sensatez e possa se livrar de um laço que o diabo tenha colocado na sua vida. O diabo foi lá, botou o laço, arrumou direitinho, jogou folha por cima, disfarçou, né? Ou montou uma arapuca, colocou alguma coisa que você gosta muito embaixo. Você foi lá, caiu. Sua vida a partir daquele dia ficou enlaçada. É possível mudar isso? A palavra de Deus está dizendo que é. Que através do arrependimento